Hoje é dia de começar uma linda história. Uma história que já não se escreve só. Duas vidas, dois mundos que se unem em um só objetivo: a felicidade mútua. Sonhos, esperanças, desejos, sentimentos que se misturam ao que era somente de um e passam a fazer parte de uma vida a dois. Motivos para dividir sempre o que se tem de melhor: amor, carinho, respeito. Este dia é especial por vários motivos, mas o maior deles é a aprovação de Deus a uma união tão bonita. Afinal, Deus é amor, e este é um maravilhoso ato de amor, onde a liberdade passa a ser um voo alçado de mãos dadas, de corações ligados, de mentes que pensam da mesma forma, olhos que enxergam o mesmo horizonte. Que a emoção do beijo seja apenas uma das marcas deixadas neste dia, para ser relembrado quando surgirem nuvens escuras, se surgirem. Que este momento se repita todos os dias, ainda que não haja testemunhas. Que um ao outro se entregue sem ressalvas, sem medidas. Que sejam cúmplices de um amor sincero. Que seja eterno este sim. Eu louvarei.
escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. Ao casal aqui na frente, Esther e Mateus. Desejar que esse lugar preparado aqui, desde que nós entramos, ele manifesta uma fragrância singela, pura, grandiosíssima. Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Nesse momento a gente pode expressar as palavras do salmista: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos
e alegremo-nos nele, com toda exatidão. Com toda exatidão. Mas não foi esse o salmo que eu escolhi para nós. Antes de nós lermos, e nós temos um momento de adoração, é o Salmo 101, no seu versículo 1. Quando o pastor Alexandre enviou para mim a programação desse enlace matrimonial, a litania, eu já vi ali que aqui seria um culto. Os hinos, já começou adorando a Deus. E na programação, na litania, tudo. Mas eu começo com o Salmo 101, que diz assim: Mateus, Esther, cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E eu entendo, como ministro do Evangelho, que esse dia é o dia que o Senhor fez, e que a união de vocês, ela nos coloca aqui nessa noite, para nós, de fato e de verdade, cultuarmos a um Deus bondoso na sua história, Mateus, um Deus justo, que faz justiça. Você, Esther, que família abençoada, seu pai e sua mãe, que criação, e vocês chegaram onde você chegou, com essa vida moral, com essa fé cristã. Cantarei a bondade e a justiça de Deus. Esta é noite de celebração. Aquele Deus que conduz a história das nossas vidas. Aquele Deus que é o Deus das respostas certas. Aquele Deus que tem a nossa vida nas suas mãos. Toda glória ao Senhor, toda gratidão do nosso coração a Ele. O que nós temos aqui nessa noite, o que a cidade de Mendes Pimentel contempla, é o que nós já cantamos aqui. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar. Seja engrandecido, ó Deus, das nossas vidas. Nesta noite nós cantamos, celebramos a tua bondade, a tua justiça na vida do Mateus e da Esther, na união providencial, nesta aliança que o Senhor promove na vida deles, na vida do Gilson, Alessandra, do Miguel, na vida do Alexandre e da Eleci.
aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa mais sincera gratidão. No nome de Jesus, amém. Juntos nós vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. A igreja, para se colocar de pé. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Esse me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
céu. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Então, gente, chegou o grande dia. Nós vamos acompanhar nesse instante a entrada das alianças. Não, isso é depois, gente, desculpa. O pastor se confundiu aqui, a emoção está demais, viu? Então, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Onde o Senhor Jesus realiza o seu primeiro milagre. Casamento lá em Caná da Galileia. Mas antes, eu gostaria de mencionar que há pouco mais de 2 anos, numa Campáscoa, na praia da Coroa Vermelha, acontecendo uma tempestade daquelas, né? Eu e o Wallace, evangelista daqui, na época ali de Divino das Laranjeiras, estávamos na água, a contragosto das famílias, né? Relâmpagos e mais relâmpagos, e nós lá tomando banho de mar. E as famílias juntas, né? Gilcinho, Alessandra, eu, Alessi, Esther, Mateus. E todo mundo falando para a gente sair da água, e eu chamando o Mateus e o Gilson para entrar. Então o relâmpago cai pertinho de mim e do Wallace, sai todo mundo correndo da água, com medo de morrer. E ali, Mateus e Esther trocaram olhares. Eles acharam que eu não estava percebendo, mas eu percebi. Pai sempre percebe, com certeza. O Gilcinho já está se debulhando em lágrimas, gente. Meu Jesus. Vamos lá, força. E aqueles jovens ali, enamorados, e a gente, né, saindo correndo da água ali. O vento era muito forte, jogava as coisas para longe. E aí nós temos um paradoxo, né? Um relacionamento amoroso que quase começa com um velório, né, gente? Porque quase que morre o pai da noiva ali, naquela situação. E graças a Deus hoje estamos aqui, reunidos para essa cerimônia tão abençoada, tão gostosa. Então, Evangelho de João, capítulo 2, eu faço a leitura para vocês. Aqueles que puderem acompanhar, podem acompanhar.
3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. É um texto bastante conhecido, pelo menos no meio evangélico, mas eu creio que também em outros arraiais cristãos, onde a palavra de Deus também é pregada, também é falada e ensinada. Aqui, Jesus estava seguindo, logo após ter arrebanhado os seus discípulos, e ele, 3 dias de viagem, chega até Caná da Galileia. Haviam várias Canás, não podemos precisar qual delas Jesus estava, mas diz o texto que sua mãe já estava lá. Isso nos chama atenção, porque a mãe de Jesus já estava lá, mas Jesus ainda não estava. Porque muito provavelmente a mãe de Jesus, Maria, talvez fosse parente do noivo ou da noiva que estavam ali se casando. Os casamentos duravam cerca de 7 dias. Era muita festa. E as pessoas se programavam para isso. Era um prazer gigantesco honrar aquele casal. Assim como vocês hoje estão honrando este casal muito abençoado. Muitas pessoas aqui vieram de longe para participar disso. Porque amam Mateus e amam Esther. Também porque amam suas famílias, mas principalmente porque amam a Cristo. Maria já estava lá e ela tinha funções. Uma das funções dela era coordenar todo o abastecimento da festa de casamento. Afinal, uma festa de 7 dias é grandiosa demais. E o vinho não poderia acabar antes da hora. Era comum servir o melhor vinho no início e o vinho inferior no final. A ideia, sabe qual era? Que as pessoas já estariam meio altas, né, devido ao vinho, e já satisfeitas, e aí iriam embora quando viesse o vinho mais inferior. O vinho não está tão gostoso mais, eu vou seguir daqui, eu vou embora. Isso nos leva à primeira reflexão para nós nessa noite. Casamento não é para participar somente nos momentos bons. Casamento é para ter a participação de todos que aqui estão, não só no dia de festa, mas para participar da vida do casal nos momentos de luta também. Dando a mão, ajudando e participando com o ombro amigo. Maria estava ali, Jesus chega depois. Nós vemos aqui no versículo de número 1 que a mãe de Jesus estava lá. Versículo 2, Jesus também foi convidado. Fica bem claro que ele foi depois de Maria e com os seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado para aquele casamento tão abençoado
aquele casamento tão importante e tão esperado. E a primeira verdade que eu destaco para nós é que é preciso convidar Jesus para o casamento. Se Jesus não faz parte do seu casamento, as coisas não vão bem. Mas com toda certeza não. Mas quando nós convidamos Jesus para o casamento, a coisa muda de figura. Com toda certeza. Tem pessoas aqui, muitas pessoas, muitos eu não conheço ainda, outros eu já conheço, mas a história de cada um é muito particular. Mas o que temos visto Brasil afora é um crescimento no número de divórcios, um crescimento e a banalização da instituição sagrada chamada casamento, chamada família. Casamento entre homem e mulher. Não existe meio termo, não existe outra alternativa. Pronome, artigo, é artigo masculino e artigo feminino. Não existe outro artigo. Qualquer tentativa disso é uma afronta ao Deus vivo, ao Deus que abençoa essa união maravilhosa entre homem e mulher. No início o Senhor criou o homem, e Deus não falha, mas Ele fez questão de registrar. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que Mateus esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja complementar. E fez a Esther. Nós somos presbiterianos, e presbiteriano crê na predestinação, porque é bíblica. Nós cremos que este dia já estava escrito lá nos planos de Deus. Hoje se cumpre também a vontade do nosso Deus aqui nessa união, assim como se cumpriu naquele momento da igreja primitiva. Jesus estava iniciando o seu ministério. Era o primeiro grande sinal feito pelo Senhor Jesus. E ele é repleto de significados importantíssimos para toda a cristandade e que fazem toda a diferença na vida do casal. Jesus era convidado naquele casamento. Temos pessoas aqui que, como eu disse, eu não conheço. Eu não sei qual é a sua vida, qual é a sua história. Mas se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu casamento, faça isso hoje. Entregue sua vida a Cristo. Renda-se a Ele. Pois Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ele proporciona momentos maravilhosos, como estamos vendo aqui. As palavras do reverendo Hérbio têm toda a autenticidade e verdade possível. Meninos de Deus. Eu fico feliz e falo muito por aí que eu ganhei um filho, né? Não estou perdendo a minha filha. E esse rapaz aqui é o melhor genro do Brasil. Vocês sabiam disso? Não é porque ela é filha única, gente. Era lá. Porque aí não teria, né, outra opção. Mas ele é diferenciado mesmo. É o melhor genro do Brasil. E essa é a melhor filha do mundo, com toda certeza. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E aquele casal também se sentia especial. Então Jesus está ali, seus discípulos, muitos convidados, a festa acontecendo. E a grande diferença, dentre todas as outras festas de casamento, é que Jesus estava presente naquele casamento. Se Jesus estiver presente no casamento de vocês, como eu sei que está presente no casamento da Esther e do Mateus, a felicidade é garantida. Não a ausência de luta, meus queridos. Não a ausência de tempestade, como a tempestade lá na Coroa Vermelha, lá em Porto Seguro. Tempestade vai ter. Com certeza, mas os dois, de mãozinha dada ali, com Cristo dando a liga no centro, é indestrutível, é inseparável. Jesus era o convidado para aquele casamento. E no versículo 3, nós temos o transcorrer da história, e começa com muito mais significado para nós, tendo acabado o vinho. Tendo acabado, podem entender a alegria no casamento, porque vinho na Bíblia simboliza alegria, festa, júbilo, louvor, adoração. Vinho significa os prazeres que aquecem o coração das pessoas. Mas, quando o vinho acaba, a festa também acaba. Quando a alegria acaba no casamento, o casamento está caminhando para o fim. Mateus,
Você é uma pessoa extrovertida, embora não goste de cantar, né? Mas o Mateus, para quem conhece, sabe que ele gosta de socializar, de conversar, e nós temos muitas coisas em comum. A Esther costuma brincar que eu e Mateus, quando a gente for para um local completamente desconhecido, onde ninguém nos conhece, todo mundo vai nos cumprimentar, porque a gente cumprimenta todo mundo, né, Mateus? Mas o Mateus é um rapaz alegre, é um rapaz feliz, principalmente com o time dele, né? Mas agora ele tem um motivo maior para ser feliz. É só olhar para a esquerda dele e ele vai ficar extremamente feliz, olhando para essa moça linda e maravilhosa, minha filha Ida Eleci. O Mateus é um menino feliz e essa alegria, essa felicidade vem do lar que formou o caráter desse jovem. Mas esse lar, assim como o meu, tem a presença de Jesus Cristo, não só como um convidado, mas como alguém que está presente constantemente em nossas famílias e vai estar presente na família de vocês. Eu creio nisso. Diz o texto que o vinho acabou, certo? E aí o que acontece? A mãe de Jesus vai até ele, era a função dela, ela tinha que coordenar o casamento, tudo o que acontecia, manter abastecido, mais ou menos o que uma certa senhora Goulart fez durante essa semana, ficar organizando tudo e ligando para tudo e todos, né? Maria tinha que cuidar de tudo isso, então ela vai até Jesus, e ela vai para Jesus. Não pensem que é porque ela sabia e cria que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ela sabia disso. Mas era uma prática comum naquela época. As pessoas, os convidados, vocês, que participariam da festa, a ajudar nas despesas do casamento. Afinal de contas, é uma semana de festa, né, gente? Então, tinham que contribuir, com toda certeza. E aí foram até Jesus, Maria vai até Jesus nesse sentido, para que ele pudesse resolver o problema. E aí, a resposta do Senhor Jesus para ela é que nos leva a uma profunda reflexão. Na minha versão, não está escrito mulher, mas na versão Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: mulher, que tenho eu contigo? Você pode conferir na sua Bíblia depois. Esse tratamento de Jesus, de forma alguma, foi desrespeitoso. Muito pelo contrário. Era um tratamento extremamente comum e respeitoso com relação àquela mulher. Porém, nada comum para um filho dizer para sua mãe. Era um cumprimento comum para alguém que não é parente da mulher. E aí nos leva a raciocinar. Jesus, naquele momento, ele está colocando Maria no seu devido lugar, como serva do Deus vivo, como serva do próprio Messias. Ali ele diz, é como se ele dissesse a ela: eu sou o Cristo, você é minha serva, você é filha de Deus, por causa de mim. E ele vai dar sequência nisso quando ele diz: que tenho eu contigo? Ou seja, por que eu tenho que fazer o que você quer? Você não tem autoridade sobre mim. Maria, minha mãe, quem tem autoridade sobre mim é o meu Pai. E ele diz que a hora dele ainda não havia chegado. A que hora Jesus está se referindo, meus queridos? Ao momento da sua glorificação no início do seu ministério, mas muito mais além. A glorificação maior na cruz, onde ele crava o meu e o seu escrito de dívida, aonde Cristo é glorificado, aonde Deus é glorificado, aonde a comunhão dos santos glorifica a Deus. Naquela cruz, Cristo seria o cumprimento da vontade amorosa de Deus em salvar o seu povo. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas a hora de Jesus chegaria. E a prova de que ele não estava se referindo especificamente àquele milagre, mas sim ao que ele viria fazer muito mais além, muito mais grandioso, é que no versículo 4, ele vai dizer no versículo 5, ele vai dizer para ela,
Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. E essa é a segunda grande verdade desse texto para nós. Quando Jesus está no casamento, quando Jesus foi o convidado, e agora ele é parte da sua vida, da sua família, é preciso ter fé nele e ser obediente aos seus mandamentos, ser submisso aos seus ensinamentos. O próprio Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele vai repetir a mesma coisa com muito mais detalhes no versículo 21 e no versículo 23. E a tripla menção dessa ordenança, dessa condição, para demonstrar amor verdadeiro por Jesus Cristo, caracteriza a ênfase no grego. E essa ênfase quer dizer o seguinte: prestem bem atenção. Quem diz que me ama, mas não obedece os meus mandamentos, a palavra de Deus, não me ama coisa nenhuma. É da boca para fora. Quem ama Cristo se compromete com a sua palavra e se compromete com Cristo, porque ter Cristo no casamento é o mesmo que ter Cristo na minha vida. E quando eu tenho Cristo na minha vida, quando nós temos Cristo na nossa vida, quando nós temos Cristo no nosso casamento, nós temos um relacionamento com Ele. E isso é para a vida toda. O relacionamento entre vocês tem que ser de fidelidade, de honra, de amor, de respeito. E com Cristo não é diferente. A igreja é chamada na palavra de Deus de a noiva de Cristo. E a noiva não pode ser infiel. A noiva não pode andar com qualquer um. A noiva não pode manchar as suas vestes. A noiva tem que se apresentar santa. A noiva tem que se apresentar vestida de branco. Não como um adereço externo, mas um adereço que emana da sua alma, uma alma pura, purificada por Cristo, o Senhor. O mesmo vale para você, Mateus. Se vocês tiverem Cristo no casamento, e eu tenho certeza que tem, vocês serão muito felizes. Terão problemas, terão dificuldades. Vai ter dia que você vai fazer alguma coisinha que você acha que não tem tanto problema assim, a Esther vai ficar brava. E se ela puxou o pai nessa parte, e a gente sabe que puxou, ela não consegue esconder quando ela não gostou de alguma coisa. Estampado no rosto, com toda certeza. Também quando ela fica feliz, é estampado no rosto. Mas nunca tenham medo dos desafios, encarem os desafios. Com Cristo vocês podem vencer, porque Ele já nos deu a vitória. É preciso ser obediente a Jesus, é preciso se submeter a Jesus, e Maria disse isso. Ela disse aos serventes: façam tudo o que Ele disse, tudo como Ele disser. Obediência. Temos aqui a mãe do Senhor Jesus, demonstrando total obediência a Ele. Ela não é igual a Cristo, ela é submissa ao seu Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Estavam ali alguns potes, algumas talhas em outras versões. E essas talhas, esses potes eram utilizados em cerimônias de purificação no templo, onde as pessoas usavam a água para simbolizar a purificação da alma. Isso era uma prática do judaísmo, isso era uma prática da antiga aliança, do Antigo Testamento. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais, todas aquelas ordenanças e paramentos do Antigo Testamento apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Cristo manda pegar aquelas talhas, com toda a autoridade de Deus que Ele tinha e tem, e manda que enchesse aquelas talhas de água. Ele já sabia o que ia fazer. Quando Jesus transforma a água em vinho, sabe o que está acontecendo ali? Jesus está transformando a antiga aliança na nova aliança, no seu sangue. Por isso, na ceia do Senhor, Ele sempre diz para que nós possamos repetir: esta é a nova aliança no meu sangue. Cristo
veio renovar, trazendo uma aliança perpétua, o cumprimento das Escrituras. O Messias chegou. Estamos no final do ano, Natal se aproximando, e infelizmente muitos têm dado mais importância a um velhinho gordinho de vermelho e de barba branca do que ao verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, que deu a vida por mim e por vocês. Ele veio para tirar o pecado do mundo, para restaurar a nossa vida. Existem casamentos que talvez estejam quebrados aqui, arranhados, sôfregos. Ouçam, Cristo pode renovar a sua história. Cristo pode transformar o seu casamento falido em um casamento promissor, bem-sucedido e feliz. Ele tem poder. E Ele já está abençoando a vida desse casal, que vão viajar felizes, sabendo que Cristo está com eles em todos os momentos de sua vida. Nós, pais, ficamos felizes em saber que eles estão em Cristo. E nunca se desviem deles. Eu lhes peço, nunca se desviem dos caminhos de Jesus. No momento que qualquer um de vocês fraquejar, recorra ao outro. Mateus, você é o pastor do lar. Todo homem foi colocado como pastor do lar na sua casa. Essa é uma responsabilidade dada aos homens. E acredite, a Esther entende muito bem o que o Senhor disse. Esposas, sejam submissas aos seus esposos. Então, eu também sei que você, Mateus, entende que o Senhor Jesus disse, que o Senhor Deus disse, através de Paulo e de outros ali que escreveram o Novo Testamento. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou e ama a igreja. Você deve protegê-la, você deve ter paciência com ela, você deve estar disposto a dar sua vida por ela. Deve ser submissa ao Mateus, em amor, em fidelidade, em respeito. Isso não quer dizer que ela deva ser uma escrava do Mateus, de forma alguma. Ela vai conversar com ele, ela vai expor o ponto de vista dela. Eles vão chegar num acordo, mas a palavra final é dele. Pode ter toda certeza, Mateus, ela sabe disso. Ela está muito confortável com isso. Assim como todas as irmãs, servas do Senhor, que conhecem a sua palavra e se submetem a ela, não contrariam essa palavra. Sim, a mulher tem que ser submissa ao esposo, e o esposo tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Cristo traz a renovação, Ele pode restaurar qualquer casamento, Ele pode renovar o amor. E quando Cristo transforma a água em vinho, Ele está dizendo que mesmo que com o passar dos anos, o casamento talvez vai perdendo aquele brilho, né? Nos olhos, aquela coisa gostosa de colocar um apelido carinhoso, meu chuchuzinho, meu gatinho, minha gatinha, né? Meu bem, meu amor. Com o passar do tempo, isso vai mudando, né, gente? Infelizmente, em alguns casos, isso vai mudando. E talvez nem tenhamos esses mimos assim, essas palavras gostosas, carinhosas, de namorado. Mas com Cristo no casamento, nós vamos ter, com certeza, uma renovação da alegria todos os dias, todas as manhãs. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E vocês têm esse compromisso. Antes de dormir, não importa o tipo de BO que tenha acontecido entre vocês. Não durmam brigados uns com os outros. Olhem uns aos outros, peçam perdão, abracem-se, beijem-se e durmam em paz. Orem juntos e descansem. Casamento é união. Casamento não é competição, como o feminismo tenta dizer por aí. Filho não é estorvo, filho não é peso, aborto é pecado, filho é bênção, filho é herança do Senhor. Esposa e marido glorificam a Deus. Diz a palavra do Senhor, por isso deixa o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. A renda do Mateus não é do Mateus, é do casal. A renda da Esther não é da Esther, é do casal. Não existe o meu e o seu, existe o nosso. Conjuguem da forma correta
esse verbo, o nosso casamento, a nossa união. Cristo transforma aquela água em vinho. E aí nós vemos algo muito interessante. Ele manda tirar um pouco desse vinho, no versículo 8, e levar ao mestre-sala, ou responsável pela festa, um cerimonialista. E ele tinha a função de examinar aquele vinho. Quando ele prova do vinho, ele fica encantado. Ele nunca havia experimentado algo tão saboroso, algo tão deleitoso na sua vida. E é assim quando a gente experimenta Cristo pela primeira vez. Quando experimentamos o Senhor, tudo muda. E nós não queremos mais nada da velha vida. E aquele vinho maravilhoso é levado até ele, e ele corre até o noivo e fala: olha, você deixou o melhor vinho para o final, você está de parabéns. Ninguém faz isso. E o espanto e a admiração daquele homem tem todo o sentido ampliado, porque talvez aquela família fosse uma família pobre, porque num casamento que duraria 7 dias, alguém deixaria o vinho acabar? Só se a condição financeira não fosse favorável, não é verdade? Mas para Cristo não existe pobre, classe média alta ou rico. Para Cristo existe ovelha, servo, povo de Deus, escolhidos de Deus. Aqueles homens experimentam o vinho, e nós temos ali o Senhor Jesus honrando aquele homem. A vergonha que ele passaria pelo vinho ter acabado, agora é transformada em alegria, agora é transformado em júbilo, agora é transformado em honra. Ninguém havia apresentado um vinho de tamanha qualidade como que aquele casamento humilde apresenta. Um casamento não precisa de dinheiro para ser feliz. O casamento precisa de Jesus. Terceira e última verdade para nós. E você respira aliviado. Ufa, está acabando. Louvado seja Deus. É preciso honrar o casamento, assim como Cristo honra o casamento. Mateus, você tem o dever de protegê-la, como eu já disse, de estar disposto a dar sua vida por ela. Esther, você tem o dever de auxiliá-lo, de ser submissa a ele, de ser sua companheira, e ambos têm o dever de honrar a Cristo. Vocês foram separados por ele. Este momento foi preparado pelo Messias, pelo nosso Senhor. Que vocês possam honrá-lo com uma vida santa, com uma vida reta diante da palavra de Deus. Pecar, todos pecamos. Não estou falando aqui de uma vida sem pecado, mas uma vida que não se submete ao jugo do pecado. Uma vida que foi liberta, comprada com precioso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Honrem a Jesus. Tenham uma vida de respeito, uma vida de amor. Nos deem muitos netos. Nós pedimos isso para alegrar a nossa vida. Nos deem muitas alegrias, mas principalmente ao nosso Senhor. Que este casamento glorifique a Deus desde ontem, porque ontem foi o casamento civil, até a eternidade. Que vocês caminhem junto com Cristo, sempre, sempre e sempre. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente, o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Cristo é o noivo da igreja, e a igreja, como sua noiva, deve fidelidade, deve honrar ao noivo, assim como o noivo honra a noiva. Se vocês honrarem um ao outro, já estarão honrando ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter Cristo presente em nosso casamento. Não podemos abrir mão disso de forma alguma. Não sei qual é a religião de todos aqui. Não sei qual é a sua fé. Não sei se você é ateu. Mas o que eu sei é que se você convidar Cristo para a sua vida, se você convidar Cristo para o seu casamento, tudo vai mudar. A sua ótica, sua perspectiva de vida, seus valores serão
profundamente, completamente transformados. Com Cristo no casamento, a alegria é garantida. O vinho bom estará com vocês sempre. Mesmo que venham as vacas magras, a alegria vai estar estampada no rosto de vocês como hoje. Apesar que o Mateus está meio sério aqui para mim, né? O sogro pregando aqui para ele, a responsabilidade é maior, né? Não, querido, a responsabilidade é exatamente a mesma, porque o nosso Senhor é o mesmo. A responsabilidade é diante dele. E todos aqui presentes, eu quero dizer para vocês uma frase muito importante que marcou a minha vida e se aplica a vários outros momentos das nossas vidas, dita pelo reverendo Adão Carlos, conhecido da maioria aqui, no seu livro sobre casamento. Não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Com Cristo, isso é possível. Do nosso jeito, não vai para frente não. Ou como diz lá em São Domingos, vira nada não, tá? Mas com Cristo, as coisas vão bem. Com Cristo, a alegria será permanente. Com Cristo, a felicidade será eterna. Que Deus nos abençoe. Agora sim, nós teremos o momento da entrada das alianças com a Marina. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejá-lo, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a
Muito bem. Vamos lá. Agora, Mateus, pega a mãozinha da sua esposa e coloque a aliança na pontinha do dedo. Agora, pode ir colocando. Isso. Olha para ela. E agora, você vai repetir o que eu vou ler para você, tá bom? Esther, prometo te amar, respeitar, ser fiel e cuidar de você todos os dias da minha vida. Prometo lutar para que nosso casamento glorifique a Jesus todos os dias. Mateus, prometo te amar, respeitar, ser fiel e cuidar de você todos os dias da minha vida. Prometo lutar para que nosso casamento glorifique a Jesus todos os dias. Nesse instante, nós vamos ter aquele momento, né? Bonito e esperado do beijo do casal, e logo após nós vamos ter a bênção sobre a vida de vocês. Pode beijar a noiva. Eu deixo. Eu vos declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, marido e mulher. Quebrando o protocolo, nós vamos ter um momento aqui agora de bênção sobre a vida do casal. Eu gostaria de convidar os pais, minha esposa, Gilson e Alessandra, venham aqui à frente, por favor. Fica tranquilo que é de boa, viu, gente? Também gostaria de convidar os pastores presentes que viessem aqui à frente. Não só os que estão aqui no meio dos padrinhos, mas os que puderem também e quiserem vir até aqui, que estão assentados aí, por favor, venham até aqui. Deus, Tu és santo, santo, santo. Nesse instante nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, a Tua bênção sobre a vida desta família. Rogamos, Senhor, no nome de Jesus, que eles sejam sustentados pelo Espírito Santo de Deus, pela boa mão do Senhor, que nenhuma obra maligna, Deus, prevaleça contra eles, e que esse casamento seja sólido em Cristo, e que eles possam, ó Deus, externar toda a alegria da salvação, na alegria do casamento, instituição divina. Abençoa, ó Deus, como filho e filha do Senhor, como uma família que nasce aqui, família que também é bênção nas nossas vidas, ó Deus, e que cresçam e se multipliquem para a honra e glória do Senhor. Dá, ó Deus, a cada um aqui presente a responsabilidade de orar por essa família, de ajudar essa família em todas as vezes que eles necessitarem. É o que nós te pedimos. Como pais, nós também declaramos a nossa bênção sobre a vida deles, que sejam felizes e que nos encham de alegria. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Contigo, é por ti, e de ti
ti.